Hoje tem o Galão da Massa na Arena MRV. O Atlético pega o Bahia às 8 horas da noite. Ô, Nath Fiuza, Simões tá até espumando aqui, Nath Fiuza. Mudaram a tabela, ajudou o Galo. Eu quero nem saber da vida dos outros, mas ajudou o Galo para essa decisão, hein, Nath? Bom dia. Bom dia, Tiago. Um abração, viu? Para você, para o Simões, para o Cláudio. Eu acho que sim, a gente pode olhar essa mudança na tabela por várias perspectivas, né? Se você olha somente pela perspectiva do Atlético, foi uma mudança muito benéfica. Eu acho que a CBF fez o mínimo aí, né? Digamos, porque ela monta esse calendário que é tumultuado, ela sabe que existe uma possibilidade muito grande dos brasileiros chegarem às finais dos torneios continentais, porque é isso que vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Não é surpresa nenhuma ter brasileiro na final da Copa Sul-Americana, na final da Libertadores, e o calendário não é preparado para isso. Então, o mínimo que ela pode fazer depois é tentar ajustar de alguma forma, mesmo com o prejuízo do desequilíbrio técnico que o Simões citava, para que esses times tenham aí o mínimo, que é uma semana de preparação, até porque a gente sabe que tem o protocolo, tem que chegar alguns dias antes, tem o processo de ambientação, tem o treino no palco do jogo, enfim. Então, os times, eles merecem ter essa tranquilidade, assim como depois o Flamengo e o Palmeiras também terão na semana que vão disputar a final da Copa Libertadores. Agora, se você olha por outras perspectivas, tiveram sim times que foram prejudicados. Eu concordo com o Simões, o duelo do Palmeiras contra o Santos já devia ter acontecido. Puxar um jogo do Palmeiras lá da frente com um adversário muito mais fraco para uma semana em que os principais rivais ali da parte de cima da tabela vão estar enfrentando times muito mais fortes, é algo complicado, que vai acabar impactando no resultado final do brasileiro, mas isso não é culpa isoladamente de um time ou de uma final que atropelou esse calendário. A culpa é desse calendário mal feito. Vamos ver também, né, com as mudanças que foram propostas, pensando 2026, se a gente consegue organizar melhor, porque ter brasileiros nas finais continentais hoje é rotina. Então, o calendário brasileiro tem que estar preparado para isso. Bom dia a todos do Rádio Esportes, hoje à noite do Galão da Massa na Arena MRV. E é verdade, Tiago, o torcedor está querendo saber do ingresso para a final da Copa Sul-Americana. Há uma expectativa de que a Conmebol comece a vender ingressos para esse jogo no sábado agora. Até ontem, o período de cadastro para quem tinha interesse, né, tem interesse de compra, se esgotou ontem esse prazo. E a Conmebol agora definindo os detalhes da venda de ingressos. Lá na Argentina, Tiago, alguns veículos de imprensa já trazem os números, né, os valores de ingressos. Seriam $90, onde ficam as torcidas, porque a Conmebol divide atrás dos gols, cada lado fica uma torcida. Então, nesse setor aí, atrás do gol, $90. 130 e $200 nos setores ali do meio do campo, que são setores mistos, né? A Conmebol vende esse ingresso. Então, quem quiser ficar num setor onde fica a torcida do Galo, né? Mesmo paga 90 atrás do gol, $90. E 130 e $200 seriam os preços. Por enquanto, a Conmebol não oficializou, mas está caminhando para essa situação. E eu estou vendo a movimentação, Tiago, do Lanús. O Lanús já disponibilizando vários ônibus e até voos fretados. Eles falam em 3 voos fretados. A diretoria do Lanús com 50 ônibus para que haja uma invasão do time argentino, da torcida do Lanús em Assunção, no Paraguai. Buenos Aires é mais perto, né, Tiago, de Assunção do que aqui, Belo Horizonte. E a diretoria do Galo, por enquanto, não oficializou nada, mas é importante que a diretoria do Atlético também se mobilize aí para levar o torcedor, Tiago. Há muita gente pedindo para que a diretoria do Galo consiga aí, se for caso patrocinador, né, para custear aí alguns ônibus para levar a massa atleticana lá para Assunção, no Paraguai, Tiago. Então já fica na expectativa para venda no sábado, lembrando que teve um pré-cadastro, né, Claudio? Sim, até ontem um cadastro inicial de intenção de compra, Tiago. Então, até ontem o torcedor pôde fazer esse cadastro
E a gente acredita que não vai ter problema, né, Thiago? O estádio é grande, né? O estádio do jogo, né? O Defensores del Chaco. Então eu creio que todo mundo que fez o cadastro vai conseguir comprar o ingresso aí a partir do sábado. O Cláudio Rezende, a CBF confirmou a sequência de jogos, datas e horários do Atlético, porque fica aquela preocupação pro Galo, né? Chegar tranquilo na Sul-Americana. Tinha aquele jogo do Palmeiras, tava muito em cima do jogo do Lanús. Como é que ficou a distribuição dos jogos do Galo, principalmente até a decisão do dia 22 lá no Paraguai, hein, Rezendão? Vamos lá, Thiago. O Atlético acabou tendo aí o benefício, né, da CBF. A CBF, que a gente já criticou várias vezes, nesse caso ela olhou bem para os clubes que estão disputando as finais, né? Porque o Galo, por exemplo, vai ter a semana livre. Alexandre Simões está aqui fritando. O Alexandre Simões, que é o nosso homem das planilhas, da tabela, ele está aqui dando murro na mesa por conta dessa tabela. Eu achei que pro Atlético ficou bom demais. Porque a CBF podia lançar esse Palmeiras aí imagina um Atlético Palmeiras na véspera de Atlético e Lanús. Depois, meu filho, do dia 22 se vira. Enfia esse jogo qualquer hora. Mas agora o Atlético tem uma semana cheia por uma decisão importante, Alexandre Simões. Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Nath, Cláudio, quem acompanha a gente. Não, sim, ficou bom. Mas quando a gente pega no geral, tá? Quando a gente pega no geral, é mais um benefício ao Palmeiras dado pela CBF. E não que eu esteja preocupado com isso, se é benefício para o Palmeiras, para o Flamengo, não é nada disso. Mas olha só, vamos pegar e aí a gente vai ver. 19/11 é o dia seguinte da última data FIFA, não é isso? Inclusive é a data FIFA ainda, o 19/11, a quarta-feira. A gente teria um Atlético e Palmeiras na Arena MRV e a gente vai ter um Fluminense e Flamengo no Maracanã. Sendo que o Flamengo não vai contar com os jogadores que estão servindo as seleções, né? A seleção brasileira e as outras seleções sul-americanas. E teria Atlético e Palmeiras. No dia 19/11, em que o Flamengo vai estar disputando um Fla-Flu, com essa mudança, sabe o que o Palmeiras vai estar jogando? No Allianz Parque contra o Vitória. O que é mais fácil, principalmente para um time que está numa briga por um título? Você jogar contra o Galo na Arena MRV ou contra o Vitória em casa? Mas você não tem como montar a tabela pensando no que é mais fácil pro adversário. Não. Você tem que pensar em logística. A tabela... Não, mas você não tem que pensar em logística. Porque toda mudança de tabela é desequilíbrio técnico. Já é naturalmente. Mas você vai pensar no adversário, se o adversário é bom, ruim, médio ou fraco? Não, mas a tabela original não previa isso. A tabela original previa Atlético e Palmeiras na Arena MRV no mesmo dia de um Fluminense e Flamengo no Maracanã. O que a CBF fez? Ela mudou a tabela e trouxe um jogo lá da frente, da penúltima rodada, que é um Palmeiras e Vitória, para a rodada em que o Palmeiras jogaria com o Atlético na Arena MRV, desfalcado dos jogadores que estão nas seleções. É essa toda a questão. É um desequilíbrio técnico que a CBF promove na principal competição dela. Ok, a gestão atual não tem culpa, a tabela, o calendário foi feito pelo Edinaldo. E para além disso, eles não estão pensando nas decisões, no que é mais importante. Você vai falar o seguinte, bom, tá bom, o Palmeiras com Vitória é barbada. Que nem é. Nem é, já não sabe. Em tese. Mas você não tem como montar a tabela pensando, aqui vai ficar fácil o Palmeiras, Thiago. A não ser em data, dificuldade. Eu penso o seguinte, teve um jogo que foi Atlético e Vasco ano passado, que o Atlético ia pegar, ou esse ano, ia pegar o Vasco todo arrebentado, e depois acabou pegando o Vasco na melhor fase dele no campeonato. Acho que foi ano passado, que puxou o jogo. O jogo era da terceira rodada e foi jogar lá na 25ª. Técnico que o adiamento provoca. Então, quer dizer, é uma situação preocupante. Ok, é um desastre total e absoluto o calendário do futebol brasileiro, a gestão passada da CBF que fez, mas, de toda forma, eu afirmo que a mudança beneficiou o Palmeiras. Eu acho que beneficiou o Atlético também, viu? Não, mas... E muito, então, hashtag ThankYou, CBF, grátis, muito obrigado, CBF, porque tirar um Palmeiras das costas do Atlético na semana do Lanús, pô. Trabalhou bem aí os bastidores do Atlético, o Paulo Brax, que até teve aqui, né, Thiago, e tava falando sobre a tabela, porque, pelo seguinte, o Galo não queria jogar na quarta, porque é o dia que ele tem que viajar. O Palmeiras fez a força dos bastidores para não jogar terça. Porque aliás, aí o Palmeiras, esse jogo poderia ser num domingo. É porque o Palmeiras vai jogar com o Santos no dia 15, Sim. porque o Palmeiras
na força dos bastidores, não enfrentou o Santos quando tinha que enfrentar na volta do Mundial, com 8 dias da eliminação pro Chelsea, porque o Palmeiras não queria ir à Vila Belmiro ouvir a torcida do Santos cantar "O Palmeiras não tem Mundial" logo após a eliminação. Na força dos bastidores... É verdade, não tô brincando. Simões cismou que mudaram o jogo do Palmeiras, o Palmeiras não ouvia a torcida. Deixa eu te falar só uma coisa. Você tem relação com o Alexandre Matos? Liga pra ele agora e bota ele no ar. O Palmeiras mudou o jogo contra o Santos na Vila Belmiro, simplesmente porque ele estava voltando do Mundial com a decepção de ser eliminado e não queria enfrentar o Santos na Vila Belmiro como primeiro jogo. Na força dos bastidores, é só quem tiver em casa, quem tiver o Google, buscar aí e vai ver. O Palmeiras jogaria com o Santos com a mesma distância que o Fluminense jogou contra o Cruzeiro após a eliminação no Mundial. Então, quer dizer... E eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. Eu só estou afirmando que todas as mudanças de tabela que foram feitas na Série A do Campeonato Brasileiro até agora, elas beneficiaram um clube, e foi o Palmeiras. E isso aí eu não estou achando, eu estou afirmando. O Palmeiras foi beneficiado e mais uma vez foi beneficiado. O que é esperar desse Atlético logo mais contra o Bahia? Quando eu penso num Atlético, vou falar de novo, o esticar a corda é tentar colocar o melhor que o Sampaoli encontrou. O Sampaoli encontrou um time, concordamos? Ele encontrou. Sim, uma base, sim. Encontrou. Sim. Ele encontrou um time, uma base, um encaixe num time. E esse time passa muito pelo que ele tem na frente. Ele ter Scarpa, ele ter Bernard, ele ter Rony e ele ter Dudu. Concordamos? Sim. Concordamos. Então, esses caras, hoje, eles precisam jogar. Precisam. Esses jogadores eu não deixaria de fora num jogo tão importante, com um adversário tão difícil quanto é o Bahia. Para você dosar alguns atletas. Eu entendo quando vocês colocam, Elton, esse negócio do esticar a corda. O esticar a corda para mim é os seus principais nomes, o máximo que você puder utilizar para conquistar pontos antes da partida contra o Lanús, eu sou a favor. Porque se a gente pensar no Atlético na classificação, eu acho que essa tabela ela foi importante nessa mudança para o Atlético, mas desde que o Atlético, antes da Sul-Americana, garanta os pontos. Porque por isso que tem que usar. Aí vamos lá. Os jogos depois ficaram bem complicados, porque quando você vê que você vai pegar Flamengo, Palmeiras, Fortaleza fora, Flamengo e Palmeiras brigando pelo título. E Vasco, são 4 jogos dificílimos na volta da Sul-Americana. E aí você sabe, volta Sul-Americana tem aquele negócio, se for campeão, ressaca de título, não sei o quê, aquela coisa toda. Então, eu espero que realmente o Atlético aproveite esses jogos antes da Sul-Americana, faça os pontos. É provável, claro, que o Atlético vença o Bahia hoje, pode vencer o Sport lá, vencer o Fortaleza. Nós estamos falando aí de 9 pontos que são bem prováveis e o Atlético aí conseguir ficar totalmente livre matematicamente. Tem que ser o objetivo. Por isso que o torcedor tem que entender a importância do jogo de hoje contra o Bahia. Fala, massa, fechando mais um vídeo aqui do canal. Eu já tô aqui me preparando para assistir o show do Galão mais tarde. É isso aí. E é 2-1, não tem jeito. Ou é 2-0 ou 2-1, mas a vitória é nossa. Pessoal, não esqueça de deixar esse like aí não, tá bom? O like ajuda demais o canal, tá bom? Pra quem tá chegando agora, seja bem-vindo, tá bom? Seja muito bem-vindo, esse canal é pra vocês. Venha fazer parte da massa, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações pra avisar vocês quando sair um vídeo novo no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Pós-jogo nós estamos aí, tá bom? Com a vitória do Galo, com certeza. Valeu, abraço, pessoal.